Olá pessoal, vamos dar início à nossa videoaula de Anatomia e Fisiologia Humana Básica, vendo agora a parte dos sistemas, principalmente o sistema esquelético. Hoje a gente vai ver a parte da anatomia, que diz toda a conjuntura de como é formado o sistema esquelético, também a fisiologia, cujo funcionamento estabelece o funcionamento correto todo o sistema de sustentação através dos ossos. Então, o sistema esquelético ele é composto de ossos e cartilagens. A parte rígida que tem ligamentos, que são chamadas cartilagens. O que são os ossos? São órgãos esbranquiçados, muito duros, que unindo-se aos outros por intermédio das junturas e das articulações, elas constituem o esqueleto. Como se fosse um quebra-cabeça, onde formam cada um dos membros, também sua conjuntura da parte superior, inferior, cabeça, tronco e membros, e aí estabelece o movimento do corpo humano. Então, quais são as funções do sistema esquelético? A gente entra nessa parte da fisiologia, certo? Qual é a função principal dela? É de sustentação do organismo, proteção de estruturas vitais, como órgãos, coração, pulmão, estômago, intestino, fígado e etc. Ela forma a base mecânica para o movimento, pois é a partir dela em que o corpo necessitará se deslocar através dessa estrutura óssea chamada esqueleto. Ela também tem armazenamento de sais, que são elementos à base de cálcio, sódio, pouca quantidade de água. Tudo isso serve para armazenar e dar sustentabilidade e fortalecimento para que os ossos eles consigam ser resistentes e realizar o movimento. Também tem a função hematopoética, que é justamente a parte de células do esqueleto que forma a medula óssea, que é a partezinha que está instalada na coluna vertebral, que nos dá a função de sustentação. Número de ossos. A literatura diz que um tipo esqueleto humano adulto ele tem a quantidade de 206 ossos, que é dividido em 22 ossos na cabeça, sendo 8 no crânio e 14 na face. No pescoço temos 8 ossos, sendo um hioide, logo na estrutura do pescoço, e 7 vértebras cervicais, que são partes da coluna cervical que constitui o pescoço. O tórax constitui de 37 ossos, que é a parte do peito, sendo 24 costelas, 12 vértebras, que são da coluna cervical, e um externo, que é o osso que reveste o nosso tórax, ou seja, o nosso peito. O abdômen, que é a parte da barriga, tem 7 ossos, sendo 5 vértebras lombares, que é na parte da coluna lombar, certo? Nós temos um sacro e um cóccix. Esses tipos de ossos eles já estão mais na parte do quadril e que estará localizado os órgãos sexuais. Temos no membro superior 32 ossos, formado da cintura escapular, a chamada escápula, ou costumeiramente falando no Nordeste, a pá. Temos em duas quantidades, lado esquerdo e direito. Temos braço, pois toda a estrutura do membro superior ela é formada em braço, antebraço e mão. O braço, aquele que vem logo abaixo do ombro, e depois vem o cotovelo, depois vem o antebraço, são 2, e a mão, temos 27 ossos na mão, que a gente verá posteriormente cada um deles. No membro inferior, que são os ossos da perna,
temos a cintura pélvica, né, que é a parte do quadril, temos um osso da coxa, um do joelho, 2 da perna e do pé temos 26. E também pequenos ossos que constituem o ouvido médio, que temos em quantidade de 3. Veremos posteriormente. Divisão do esqueleto se divide em esqueleto axial e esqueleto apendicular. A partezinha amarelinha faz parte do esqueleto axial, formado de crânio, coluna vertebral, costelas, que são esses aqui, e o externo, que é logo esse ossinho aqui no meio das costelas, né, que formam a parte do tórax. E o esqueleto apendicular, que são esses que estão mais suspensos, que está em branco, formado por membros superiores, que é o braço, antebraço e mão, e os membros inferiores. Nós temos a cintura pélvica, que é onde fica o quadril. Nós temos o fêmur, maior osso do corpo humano. Temos o joelho, que é a patela. Temos a perna, que é formado por 2 ossos, né? O húmero e a una. E temos o pé. O esqueleto axial. Situam-se em torno do centro do corpo e compreendem os ossos da cabeça e os ossos do tronco, que é a parte do tórax. Aqui a gente vê melhor cabeça e tronco, certo? Onde pega toda a parte do tórax, e a parte da coluna e o cóccix, que é esse ossinho aqui, né, que no revestimento vai formar a nádega. Os ossos do esqueleto axial situam-se em torno do centro do corpo, como você vê nessa conjuntura, centro do corpo, e a parte dos membros superiores e inferiores, a parte chamada periférica. Elas compreendem os ossos da cabeça e os ossos do tronco. Ok? Os ossos do crânio, diz que o crânio é separado por 3 partes, que são chamadas de neurocrânio, viscerocrânio e também a do ouvido médio, formado por pequenos ossículos. Então, vamos conhecer abaixo cada uma delas. O neurocrânio, né, que é uma das partes do osso do crânio, corresponde à parte superior e póstero inferior do crânio, ou seja, por trás do crânio. Os ossos do neurocrânio eles são chamados de occipital, esfenoide, parietal, temporal, frontal e etmoide. Nomes novos, até então estranhos para o nosso conhecimento, que a gente vai conhecer cada um deles e a sua localização nessa parte frontal do crânio. Nós temos aqui o osso occipital, que na verdade vocês podem observar melhor aqui, ó, que é logo na parte póstero inferior, que ele está de rosinha. Aqui é na parte realmente inferior, mas virado para cima, onde você pode observar qual é o osso occipital. Essa você pode ver mais ou menos em um outro ângulo, né? Essa partezinha aqui é a cabeça de cima, e aqui seria a anterior, a face. E aqui ela propriamente dita na parte inferior, certo? Então, esse ossinho aqui nada mais é do que esse, ó. Essa estrutura anatômica, né, que visivelmente dá para se perceber, mas para identificar apenas na prática, quando você pega e sente aonde está a localização. Mas é na base inferior, né, póstero inferior do crânio, por trás e logo abaixo. O esfenoide, esse ossinho que está esverdeado, que é logo próximo do ouvido, o ossinho esfenoide, certo? Então ele está localizado aqui na coloração verde e menor do que o occipital. Então você pode observar ela na sua base interna, onde ela está localizada, mais parecendo aqui uma borboleta, que é o que mais apresenta e aparenta na sua anatomia, certo? Você pode observar que ele faz parte da ligação que pega olhos, nariz, né, e ouvido. O parietal
é toda essa área, né, verde que tem grande quantidade. Então praticamente é ele que sustenta toda a base do crânio, né, protegendo o cérebro. Nós temos o temporal, que é este que está logo localizado próximo, né, da mandíbula aqui, ó, do maxilar, certo? Da parte da boca, e também pega a parte do ouvido, que é chamado de osso temporal. E aqui nós temos o osso frontal, que é mais chamado que a testa, né, onde está próximo dos olhos e da parte do nariz. Esse monte de nomes que estão aqui, não necessariamente precisamos aprender, porque são nomes minúsculos de ossos que não têm importância para o nosso estudo básico da anatomia, certo? Isso é mais para o estudo aprofundado do nível superior na faculdade. O osso etmoide é o ossinho que está bem interno, que você pode observar que é logo na parte interna do nariz, pegando a parte, né, lateral do olho. Mas internamente é toda essa estruturazinha aqui, ó. Você pode observar que ela é meio esponjosa, tem vários buraquinhos, ok? E aí você pode observar o osso etmoide, que é nessa parte interna, pegando nariz e olhos. Já a parte do viscerocrânio, né, que são outros ossos da parte do crânio, que são os ossos da face, que se relacionam com os sistemas respiratório, digestório e sensorial. Seria a parte respiratória envolvendo o pulmão, o digestório envolvendo o intestino, estômago e outros órgãos, e o sensorial como os órgãos da face, olhos, ouvidos, boca e nariz. Dentre eles conhecemos como ossos lacrimal, osso vomer, a maxila, o osso nasal, o palatino, o zigomático, a mandíbula e a concha nasal inferior. Todas elas que formam estruturas que estão relacionadas com o sistema respiratório, pegando o nariz, o digestório, que vai desde a boca até chegar no intestino, e o sensorial, que pode pegar os outros órgãos sensoriais, como olho e ouvido. Já no ouvido médio, que são ossículos pequenos, mas que lá na sua estrutura interna temos três, chamados de martelo, bigorna e estribo. Aqui nessa fotografia a gente pode observar na sua coloração os 4 ossos assim que estão em pares, na verdade são de 2, que são conhecidos como os parietais e os temporais. Né? Os parietais você pode observar nessa parte esverdeada, né? E os temporais que você pode observar nessa outra conjuntura, que pega essa parte rosinha desse lado e a parte rosinha do outro lado, como você pode ver. Mas aqui a gente já observa alguns ossículos do viscerocrânio, né? Que a gente vê primeiro a parte frontal, que pega a testa, azul, a parte parietal, que é a parte mais numerosa, que é logo acima, a parte occipital, que é a parte posterior do crânio, né? Que é a posterior e inferior, que é logo abaixo, o rosinha, que é o chamado temporal, o malar, que é esse que vai na sua estrutura formar a base do olho, a mandíbula, né, que é toda a parte que pega a dentição. Nós temos o nasal, que é o osso do nariz. Nós temos o lacrimal, que é o ossinho que aqui que aloja, recebe o olho. E a asa maior do esfenoide, que é esse que já está próximo do ouvido. Aqui você pode observar nessa outra figura as partes delas separadas aqui distintamente através das cores que vocês poderão observar melhor nesta área lateral, ok? Já os ossículos, que é a parte interna do ouvido, vimos que são 3. O martelo, a bigorna e o estribo. Então você olha aqui
a orelha, na parte externa. E internamente nós temos aqui toda essa parte de ligamentos que recebem através de estímulos, né, a produção do som. Então você vê martelo, que é como se simbolizasse de fato um martelo. Não sei se para vocês podem observar isto. A bigorna, que é essa outra partezinha aqui, que parece tipo um bracinho mecânico. E o estribo, que parece essa alçazinha aqui em U. Então são 3 ossículos pequenos que vão dar todo o movimento da entrada e saída dos sons, tá certo? São chamados ossos do ouvido médio: martelo, bigorna e estribo. Nessa parte frontal a gente pode ver melhor os ossos lacrimal, aqui por onde sai a lágrima, por isso que ele é reconhecido dessa forma como osso lacrimal. O osso nasal, que é logo na parte superior. O osso vomer, que é o ossinho que divide o osso nasal, que é o que está mais em lilás. A concha nasal inferior, que é onde está as 2 narinazinhas por onde vai entrar e sair o ar. Nós temos o osso zigomático, que é o que reveste o que a gente vê como a bochecha. Nós temos o osso palatino, que é nessa parte interna aqui, conhecida como céu da boca. Quando a gente abre, a gente vê o palatino, o palato. Nós vemos o maxilar, que é essa partezinha aqui, ó, em amarelo. E o osso da mandíbula, que é esse que dá a abertura e o fechamento da boca. Nessa outra parte, já vamos para o esqueleto do tronco, né, que a gente consta de 3 partes, chamadas de coluna. Olha essa partezinha aqui por trás, que é toda a coluna que vem até o osso do pescoço, que é toda essa parte que é o tronco. Nós temos as costelas, que são esses ossinhos aqui, que revestem a parte torácica. E o externo, que é esse ossinho aqui do meio. Ok? Então são 3 tipos de ossos que formam o esqueleto do tronco. Costelas, tanto anterior e posterior, nas costas. Nós temos o externo, que é esse ossinho aqui, e o da coluna vertebral, que é o que dá sustentação e base para o nosso movimento. Vamos ver os ossos da coluna vertebral. Qual é a função, ou melhor, qual a fisiologia? Certo? Para que serve a coluna vertebral? Ela possibilita que a pessoa se mantenha em pé de forma ereta, ou seja, reta, sem dobramentos. Isso é chamado a coluna vertebral em seu sentido reto. Ele possibilita a movimentação dos membros superiores e inferiores, ou seja, dos braços e das pernas. Ele está junto às costelas e promove a proteção dos órgãos. É o que protege os órgãos, que você poderá observar melhor aqui. Então, os órgãos nessa parte interna ficam aqui alojados e eles servem para proteção. Como também ele protege a medula espinhal, que a gente vai ver logo aqui à frente, no osso da coluna vertebral. Em todas essas regiões aqui, entre elas, e mais precisamente nessa parte interna, é onde fica a medula, que são as células que produzem, as células tronco, que regenera como função todos os órgãos que acabam por perda, mas que acabam se regenerando. Como o caso de uma ferida, que quando você rompe, que sai bastante sangue, e ali você vai produzir células de proteção para elas se regenerar, são as chamadas células tronco. Então, por coloração, você pode observar que a coluna vertebral ela é formada de, nessa parte superior, de região cervical, que são formadas por 7 ossos, que vai de C1 a C7. Ou melhor dizendo, a região cervical possui 7 ossos, que vai de C1 a C7. A região torácica, que é essa que está em verde, que já é a parte maior, que é a parte que já pega a sustentação de todo o corpo. Ela possui 12 ossos, que vai de T1 a T12. Você pode contar de T1 até 12, certo?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faz 12 torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cervicais. E aí você vê que ele vai se alongando até pegar a região lombar, que é logo próximo da nádega, que é 5 ossos. 1, 2, 3, 4, 5. Que vai de L1 a L5. Certo? Então você pode, aqui nessa figura, observar a contagem. São 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares. E a região do sacro, que é justamente a parte do osso da nádega, ele vai de S1 a S5. Veja que ele inicia sempre pelo nome do osso, S de sacro. Tem 5 ossos aqui que você não dá para visualizar de forma aqui nessa figura, mas visualiza-se melhor quando se aproxima dele e conta os 5 ossos. Né? Como o L vai de lombar, o T de torácica e o C de cervical. E esse da pontinha aqui do osso da nádega é chamado de cóccix, que é o que está em vermelhinho, apenas em uma quantidade. Então, tórax e costelas. Temos de cada lado 12 costelas separadas umas das outras pelos espaços intercostais. Então, mais ou menos, volto nessa figura e digo melhor para vocês. Aqui, costelas são esses ossinhos aqui. E todos esses espaçozinhos que tem entre um e entre outro são chamados de espaços intercostais. Então, são 12 de um lado e 12 de outro. Certo? As 7 primeiras chegam até o externo, que é o ossinho que é logo do centro do tórax, no peito, com o qual se articulam por meio de cartilagem própria, chamada-se por isso de costelas verdadeiras. Mais uma vez volto para a figura e mostro para vocês, que são esses ossinhos que estão ligados ao externo, ó, certo? Que eles são fixos, ok? Nós temos as 3 seguintes que se ligam, não ao externo, mas à cartilagem da 7ª verdadeira, que são chamadas de falsas costelas, é aquelas que ficam suspensas, aquelas que não estão fixas ao externo. E as 2 últimas, finalmente, não se prendem a nada na extremidade anterior. Então, são as costelas flutuantes. Mais uma vez eu retorno para a figura e mostro que são essas costelazinhas aqui, ó, que são as chamadas falsas costelas ou costelas flutuantes, pois elas não são agregadas ao externo, conforme essas outras que estão interligadas. Okay? Aqui a gente observa o osso externo, essa figura. Aí nós vimos 7 costelas ligadas à coluna, que vai aqui, ó, do 1 até o 7, estão ligadas à coluna. Essa partezinha aqui, ó, toda essa aqui é a coluna. Nós temos 3 costelas ligadas à cartilagem falsas, que são essas aqui logo da ponta, ó. E as costelas flutuantes, que é mais visível na parte posterior, que justamente elas não são ligadas entre nenhum e nem outro, não tem nenhuma cartilagem que prenda. Que no caso aqui, essas azulzinhas aqui são cartilagens, são chamadas de costelas flutuantes, como essa daqui também, certo? São chamadas de costelas falsas, e essas são flutuantes, que é como se ela flutuasse, porque aqui na figura diz que elas não são ligadas uma à outra, fixa, por isso que elas são flutuantes. Aí nós vimos aqui em uma outra conjuntura os tipos aqui e vários nomes que não necessariamente se precisa aprender, certo? Apenas para você entender. Externo, costelas verdadeiras até aqui, que são as fixas, né? Nós temos as costelas falsas, né, mais aderidas a cartilagens, e essas as costelas flutuantes, que é mais na parte posterior, todas elas interligadas à coluna vertebral, certo? Mas aqui você pode observar, logo essa partezinha aqui é a escápula, por trás a gente conhece pela pá, ó. Aí nós temos processos dela, que toda ela formam a cavidade da escápula, e aí a gente vê posteriormente, né, em outras figuras. Vimos agora o esqueleto apendicular, né,
O axial que a gente vê a parte da cabeça e do tronco, e a apendicular que a gente vai ver os membros superiores e os membros inferiores, bem como a cintura pélvica. Ele inclui os membros superiores, estão aqui, ó. Os membros inferiores estão aqui, e os ossos que fazem a ligação dos membros ao esqueleto axial. Então, eles formam o apendicular, que se interligam com o axial, pegando tronco e pescoço e cabeça. Os ossos dos membros superiores, que são os dos braços, chamada de cintura escapular. Então, a cintura escapular ou espádua, como conhecemos na literatura, é formada de dois ossos, que é a clavícula, essa partezinha do osso do ombro, e a escápula, que é a pá, que está localizado nas costas. Aqui nós temos esse osso chamado de húmero, que é o osso do braço logo aqui na base, e a articulação glenohumeral, que essa articulação é o que liga o húmero com a cintura escapular, né? Que aqui nós temos também uma articulação, que é quando a gente movimenta, certo? A parte do ombro, chamada de acromioclavicular. Mas nessa parte a gente vai só aprender escápula, clavícula e húmero. A vista anterior, que aí a gente vê dos ossos do membro superior. Nós temos a clavícula, como eu falei para vocês naquela figura anterior. Nós temos o acrômio, que é uma articulação que pega a clavícula e a escápula, a pá, né? E aquele ossozinho que é logo na base, a cabeça do braço, como diz no nosso linguajar, que é chamada de húmero. Então aqui nós temos esse conjunto. Húmero, que é o osso redondinho logo aqui na cabeça do braço, que se liga ao acrômio, que é a articulação com a clavícula e a escápula, certo? Nós temos aqui o húmero propriamente dito, né, o osso do braço, e aqui a cabeça do húmero, e aqui o corpo da escápula. Ossos do braço, ainda pegando a parte dos membros superiores. Mais uma vez, clavícula, olha só, apenas o osso que a gente tem como objeto de estudo, que é o ombro. A escápula, que é a pá. O osso do braço, chamada de húmero, para vocês aprenderem. O bracinho, húmero. Essas articulações aqui, cabeça do húmero e aqui, cotovelo. Esses azulzinhos é formado de cartilagem. Porque a cartilagem ele é a parte que está na estrutura óssea que facilita a movimentação sem choques. Porque se a gente não tiver essas cartilagens, o osso não aguenta e ele atrita um no outro, sentindo muita dor. Quem sente bastante isso são pessoas com problema óssea, como osteoporose, artrite e artrose, que é quando há perda, certo? Dessas estruturas aqui, né? Que são as cartilagens, e aí se deve fazer o tratamento. Já a parte do antebraço, nós temos dois ossos, que é o rádio e a una. Ah, Ronald, quando é que eu vou saber que é o rádio? Aí você pega a partezinha do seu polegar, que é o dedinho que você mexe para acenar o joinha, e você diz, o ossozinho próximo do polegar, que é o que a gente faz o joinha, é chamado de rádio. Por que o nome rádio? Porque o polegar ele dá uma ideia de antena. O polegarzinho esse aqui, ó, que é quando a gente faz o joinha, ele simboliza uma anteninha, por isso que é chamado de rádio, ok? E esse outro ossinho é chamado de una. Pegando os ossos agora da mão, a gente vê em três bases. Esse ossinho aqui que é o do punho, chamado de ossos cárpicos. Os ossinhos que estão na base do dedo, pegando toda a estruturazinha essa, é chamado de ossos metacárpicos. Esses aqui são os metacárpicos, ou seja, antes das unhas. O dedinho que chega antes da unha é chamado de metacarpo. E os dedinhos, propriamente dito, as unhinhas, são chamadas de falanges. Então você pega a sua mãozinha e você diz, o punho, o Ronald disse que são os ossos do carpo.
O do dedo, que chega antes da unha, é chamado de metacarpo. E o da unha é chamado de falanges. Ok? Ossos da mão. Como a gente viu, a mão consta de 3 partes, que é chamada de carpo, metacarpo e dedos. Os dedos são as falanges. Ok? O carpo é constituído por 8 pequenos ossos que se articulam uns com os outros e funcionam harmonicamente, que são os ossos do punho, da nossa mãozinha, que é quando a gente dobra a nossa mãozinha, é chamado de punho. Então lá possui 8 ossinhos. O metacarpo, que é a parte dos dedos, que é antes da unha, é formado por 5 ossos iguais. E o dos dedinhos, que são chamadas falanges, ele também tem número de 5, chamado de polegar, que é o dedinho próximo do rádio, indicador, o médio, o anular e auricular, que é o dedo mínimo, o mindinho. Então você pode começar do dedinho do polegar, aí vai subindo, indicador, médio, anular e auricular. Pronto, está aqui. O carpo, o ossinho do punho, metacarpo, que é os ossinhos antes da unha, né? Que ainda pega uma outra estruturazinha, que são as falanges, que ela é bem maiorzinha, certo? Aí você pode observar, que é o ossinho do polegar, indicador, o médio, anular e o auricular, que é o mínimo. Aqui mais uma vez, nós temos nele coloridinho, o laranjinho, né? Que é a base do dedo, são chamadas de falanges distais. Esse outro aqui, que é outra dobrinha, o azul, falanges médias. O verdinho, né, que é a parte do metacarpo, são falanges proximais. Os do metacarpo ainda, ó, são propriamente amarelinho, que é esses aqui, certo? São chamados somente de metacarpos. E o roxinho, que são os do carpo, os ossinhos do punho. E cada um deles são formados em 8, olha só. Ah, professor, vou precisar decorar tudo isso? Não, não vai precisar. Apenas para você conhecer. Olha só, o 1 é chamado de trapézio. 2, trapezoide. 3, capitato. 4, amatato. 5, pisiforme. 6, piramidal. 7, semilunar. E 8, escafóides. Nomezinhos estranhos, mas que dentro de toda a estrutura esquelética, ela tem suas nomenclaturas. São vários. Os ossos dos membros inferiores. A gente vai começar pelo da cintura pélvica, ou melhor dizendo, do quadril. Então, nessa figura aqui, a gente vê uma vista anterior, certo? A gente vê a partezinha aqui, ó, do sacro, o ossinho do sacro, e esse da pontinha, que é chamado de cóccix, que é onde vai estar toda a parte dos órgãos sexuais aqui alojado. Então, nós temos nessa outra parte aqui, o osso do quadril é chamado de íleo. Você vê aqui, ó, íleo. Você vê o osso do pubis, né, que aqui a gente pode associar aos órgãos sexuais, aonde estão os pelos pubianos do homem e da mulher. E nós temos o isquio, que é o ossinho da bunda, né, que é da nádega, melhor falando, anatomicamente, certo? Então, da cintura pélvica, nós temos o íleo, certo? Nós temos o íleo, que é o quadril, o pubis, que é onde fica próximo dos pelos pubianos, e aqui o do isquio, que é o ossinho da nádega, certo? Aqui você vê sacro e a pontinha cóccix. Toda essa estrutura aqui chama abertura superior da pelve. Aqui é onde por onde aqui vai passar pelo canal vaginal o bebê, então esse aqui vai se alargar, certo? Onde o bebê fica alojado aqui também, ó, logo próximo da barriguinha, nessa vista, e aí o bebê nasce de parto normal ou cesariano. Você vê aqui pelo tamanho, o ossinho, quer dizer, toda a estrutura da pelve feminina vai de 80 a 85 graus, né, que ela é um pouquinho mais chata, né, por isso que toda a anatomia da mulher é diferente da do homem, que é mais alongada, ó, mais estreita também, né, com angulação menor. Por isso que, na natureza, Deus escolheu a mulher para ter bebê, que é por onde passa nesse canal da pelve,
né? E a angulação precisa ser maior. Você vê que o do homem é impossível, por isso que a natureza não permitiu do homem gerar filho, né? Em partes. Gerar, ele também é responsável, apenas ele, na verdade, deposita os órgãos sexuais para poder ser gerado aqui em toda essa estrutura. Pegando aqui essa parte do osso dos membros inferiores, melhor falando, nós temos o ilho, como vocês viram naquela figura, o pubis, onde estão os pelos pubianos, e o isquio, que é onde está o ossinho da nádega. Mas vamos para o do fêmur, vejam um azulzinho, todos eles com cartilagens, que é onde vai facilitar a dobra de todos eles, ok? Nós temos o maior osso do corpo humano, que é o fêmur, que está no membro inferior. Nós temos no joelhinho aquele ossinho chamado de patela, ok? Nós temos os dois ossos, que é, no caso, da perna. Esse maior, como a gente diz, o osso da canela, o maior é a tíbia, e lateral, o ossinho fininho chamado de fíbula, ok? Na mãozinha, como a gente tem punho, aqui logo próximo do calcânio ou do calcanhar, nós temos os ossos társicos, né? Lá na mão a gente chama cárpicos, e já no pé a gente chama társicos, né? Aí vai subindo na projeção, e os ossos dos dedos do membro inferior é chamado de ossos metatársicos. Lá na mão são metacárpicos, certo? Para você associar. Metatarso, pé. E metacarpo, mão. Como também é igual tanto na mão como no pé. O dedinho é chamado de falanges. Ok? Aí nós temos aqui nessa parte da cintura pélvica, nós temos apenas um segmento, que apenas diz como ilíaco, ou chamada crista ilíaca. Toda essa estruturazinha aqui formam o osso do quadril, conhecido por cintura pélvica, que é o primeiro segmento do membro inferior. Já no segundo segmento, onde está o fêmur, vai estar a coxa, né? A coxa é a parte muscular. No terceiro segmento, que vai estar a perna, nós temos a tíbia, que é o osso da canela, o osso mais forte, e o que está acessório a ele, a fíbula, que é o ossinho mais fino. E o quarto segmento são os ossos do pé, que é o tarso, que é o osso, é o punho do pé, o metatarso e as falanges. Certo, pessoal? Os ossos do pé apresentam três partes, como eu falei, tarso, que é o punho do pé, o metatarso, que é os ossos alongados do dedo, antes do dedo, né? E o do dedinho, que é onde está a unha, certo? Então ele apresenta em três partes. O que é o tarso? O tarso consta de 7 ossos, que é um menos que o carpo, ou seja, um menos que o da mão. O da mão, que é o do punho, temos 8, e aqui nós temos 7, né? Carpo, 8, que é o da mão, e tarso, 7, que é o do pé. O metatarso, que já é a projeção dos dedos, né, que vai subindo, diz que é formado de 5 ossos. São chamados metatarsianos. Eles são mais prolongados na frente pelos dedos do pé. Por isso que eles são um pouquinho mais achatados, considerados prolongados. O dos dedos, os dedos do pé, também são chamados de falanges, mas também chamados de pedartículos, certo? Que são 5, né? Que para uma pessoa normal possui 5 dedos, possuindo cada um deles 3 falanges, que são 3 dedinhos, que na sua conjuntura tem o osso que forma as falanges, que é onde está localizado a unha. Aqui a gente vê na parte do osso do pé nomes importantes, para vocês apenas visualizarem, sem ser necessário decorar. Nós temos o osso do calcânio, né, que é do calcanhar. Nós temos o osso da base do pé, chamado de talos. Aí vai subindo na sua projeção. Você vê o pé e você vê o ossinho navicular, o osso cuboide, que forma o tarso, certo?
Dentro do tarso nós temos ainda o osso cuneiforme lateral, o osso cuneiforme intermediário, que é o intermédio, e o cuneiforme medial. Nós temos os metatarsos, né, que são os ossos da projeção dos dedos do pé, até chegar na unha, que entre elas nós temos falanges proximais, as falanges mediais e as falanges distais, que formam os 3 ossos das falanges. São 1, 2, 3. Ó. Esses ossinhos maiores são os proximais, os distais, que é o da base da unha, e o da ponta do dedo, que são as distais. Nessa outra parte lateral a gente visualiza melhor, né, que é a figura que eu digo para vocês é o melhor para visualizar. Nós temos a tíbia, o osso maior da canela, e lateral, o osso da fíbula. Aí nós temos o talos, que é o ossinho aí do punho do pé. Nós temos o calcânio, que é o do calcanhar. Aí nós vimos os outros, que é na parte dos metatarsos. Cuboide, cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio, cuneiforme, o navicular, que é o que está próximo do talos. E nós temos os metatársicos, que estão de 1 a 5. E as falanges, que eu disse para vocês que são em 3, mas tem deles que possuem 2. Mas ó, 1, 2, 3, que é as basezinhas que tem até chegar na ponta do dedo, que é o da unha. Nessa outra parte aqui nós temos já de forma colorida, que vai no segmento de 1 a 5, o dos dedos. As falanges distais, que é essas na pontinha aí, que é chamada a de terceira fase, digamos assim, dos dedos do pé. As falanges médias, que são as usinhas, está na segunda fase. E as falanges proximais estão em primeira fase. Então, essa primeira, segunda e terceira, ela é chamada de falanges. São formadas por 3 estruturas. A falange proximal, que é a primeira verdinha, a falange média, que é a azulzinha, e a falange distal, que é a vermelhinha. Aí nós temos os ossos metatarsais, que são os ossos próximos do punho do pé, e os tarsos, que tem essa numeração de 1 a 7. Então, pela numeração, vocês veem que tem chamar outros nomes, né, mais apropriados, que o 1 é o astrágalo ou talos, que é próximo do calcânio, o 2 é o calcânio, o 3 é o navicular, o 4 é o primeiro cuneiforme, o medial, que é mais próximo do polegar, né, do dedo, do pé. O segundo, que é o cuneiforme intermédio, que é no 5. O 6, que é o terceiro cuneiforme, que é lateral. E o 7º, que é o cuboide. E aqui a gente encerra essa videoaula. Ela é muita informação para a gente aprender, mas eu acredito que com uma boa leitura, uma boa visualização, vocês poderão absorver e aprender neste cotidiano aí da parte do sistema esquelético toda a conjuntura que forma os ossos da cabeça até a pontinha do dedo do pé. No mais, eu estou à disposição, né? Espero que com o retorno das aulas a gente possa ter as aulas vendo os ossos, né? O ossinho de forma prática, para vocês assim fixarem melhor. Então, desejo a todos aí ótimos estudos e até a nossa próxima videoaula.